Fala, pesada da pesca, quanto tempo? A gente ficou um pouco sumido, mas já voltamos com tudo. Inclusive a gente preparou um vídeo bem bacana para você, que é pescaria de traíra no inverno com iscas de superfícies. Então a gente vai dar dicas, como melhorar a tua pescaria no inverno e algumas iscas que são interessantes para você ter sucesso nessa pescaria no inverno de traíra. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, antes de a gente se aprofundar, você já viu falar que os peixes são pecilotérmicos? Eu acho que eu falei certo, pecilotérmicos. O que quer dizer exatamente isso? Basicamente, a temperatura corporal do peixe acompanha temperaturas ambientais ou as temperaturas em volta deles, ocasionando ou mudando o metabolismo do peixe. Ou seja, em dias que são quentes, que vão de 24 a 26 graus Celsius, até mais, o metabolismo do peixe é muito acelerado, ele come mais, ele sai para caçar mais, ele reproduz mais. Agora, no inverno, com as temperaturas baixas, passa dos 18 graus, 16, 10, dependendo da região, o metabolismo do peixe ele diminui, ou seja, ele fica mais preguiçoso, ele come menos, se alimenta menos. Então, é basicamente isso. Então, é um fator muito importante você que está começando a pescar, ou você não sabia, ter sempre na mente que no inverno os peixes eles são mais lentos. Não só a traíra, mas diversos outros tipos de peixes. Mas não quer dizer que seja impossível pescar a traíra no inverno, tá? Uma pesquisa recente que eu fiz, eu descobri uma coisa bem interessante. A traíra, quando ela come um lambari, ela consegue ficar até 4 dias ou um pouco mais sem se alimentar. Agora no inverno, porque o metabolismo dela está menor, então ela consegue ficar de 1 a 2 semanas sem comer. Ou seja, aqui talvez esteja uma das suas perguntas, quando você está no calor, num dia bom, você vai pescar, pressão barométrica, ou seja, tudo que você leva em consideração que o dia vai ser excelente, você chega lá e não tem resultado, talvez seja por esse fator, que o caçador, a traíra, se ela se alimentou, ela consegue ficar 4 dias sem comer, ou até mais. Então você está passando com a sua isca no território dela, talvez ela não ataque por esse fator. E no inverno é a mesma coisa, tá? Então ela consegue até mais dias, de 1 a 2 semanas, mas ela precisa se alimentar. Bom, e como eu procuro a traíra no inverno? Então eu vou passar 3 dicas para vocês, 3 dicas iniciais. E por último, as iscas que eu recomendo ou que o Pesada da Pesca recomenda para você usar. A primeira dica, procure dias ou horários de pico onde as temperaturas ultrapassam os 16 graus. No inverno é comum que a gente tenha alguns dias, algumas semanas, onde a temperatura fica entre 14 a 18 graus, ou seja, está frio, mas a temperatura ambiente ela fica um pouquinho acima, né? Então, a temperatura da água também, nos lugares rasos, ela vai esquentar. Então, são esses dias que você tem que procurar para pescar. Ou se um dia antes esquentou, então você procure sempre no dia seguinte que você vai pescar, você pega o Google ali, qual que é o horário que vai ter uma temperatura mais agradável. Então, procure esses horários. Mas a regra básica aí, de manhã ou final da tarde, final de tarde é interessante porque a água sempre vai estar um pouco mais quente ali, entre as 16 e 18 horas, sempre a água está mais quente. Então procure esses dias e esses horários para pescar a traíra no inverno. A segunda dica, eu acho que é uma das dicas mais importantes na pesca de traíra com isca de superfície, e isso é válido para qualquer temperada, é procurar locais rasos, tá? Eu vejo muita gente cometendo esse erro em lugares de profundidade de 2, 3 metros, a pessoa pescando com isca de superfície. Muitos pescadores experientes, alguns estudos falam que a traíra ela consegue só percorrer, ela percorre uma isca até 90 centímetros ou até 1 metro. Acima disso, a traíra, pelo menos a espécie Rhopalus malabaricus na nossa região, ela não percorre tanto, tá? Então, procure sempre locais rasos. E no inverno, como a gente já explicou que o metabolismo dela está menor, procure sempre lugares rasos, raseiros, bicos de baía, onde a água está muito raso, locais com vegetação rasa, porque a traíra vai estar lá, né? Ela vai estar em locais rasos nesses horários aí
no meio da lama, no meio da vegetação. Então procure locais rasos. Essa é uma dica muito importante, tanto na pesca de calor como na pesca de inverno. E a terceira dica, que é uma dica extremamente importante, provoque a traíra. Isso mesmo, na pesca de inverno é onde você mais vai provocar a traíra. Se você estiver usando, vou pegar uma isca qualquer, tente manter a isca mais tempo naquele local, tá? Como o peixe ele está com metabolismo menor, então ele está mais preguiçoso. Então a gente tem que procurar fazer um trabalho mais lento, pare, dá uns 5, 10 segundos, trabalhe e provoque. Utilize, nesse caso, iscas com barulho. E para a última dica, são as iscas que a gente recomenda na pescaria de traíra no inverno. Primeiro, sobre as iscas soft. Você pode usar suas iscas de frog, iscas frogs, tá? Se você só tem frog, eu recomendo sempre você usar iscas grandes, beleza? Começando sempre com iscas grandes e depois com iscas menores, tá? Agora, a dica interessante para a pesca de inverno é você investir em iscas com barulho, iscas com rattling. Então, essa seria talvez a grande dica da isca interessante passando no inverno. Como o peixe está preguiçoso, está menos ativo, então a gente provoca um barulho, um movimento, atiça ele para ele vamos colocar assim, espertar e criar interesse em atacar a sua isca. Ele vai passar, opa, tem alguma coisa me incomodando no meu território, passou pelo meu território, o que que é? Então, se você tiver seguido as regras dos horários, picos, lugares rasos e a traíra estiver em volta, com certeza você vai ter sucesso. Então aqui eu tenho uma zara grande e uma baby zara. É interessante você sempre começar com uma isca grande. Isso não, talvez aí o peixe talvez não está interessado por uma isca grande, uma isca menor, tá? Agora, uma isca também interessante usar são os girinos, tá? Os girinos são muito interessantes porque você consegue jogar na estrutura, tá? Então, como esse tipo de isca é quase impossível a gente jogar no caso que tem estrutura, então a gente usa o girino, que a gente vai colocar um grudezinho, uma soft, joga na estrutura, trabalha, provoca e se tiver uma traíra, vai atacar. Se tiver com fome, né? Ela vai atacar, porque às vezes ela pode estar ali e fazer chum para você, tá? Então os girinos são interessantes nessa opção. Esse girino, o lançamento da TNT que a gente está usando já, muito legal, tá tendo bastante resultado e logo vai ter nas lojas do todo o Brasil, girino da TNT. Para a última dica aqui, para finalizar, é uma coisa que o ano passado eu percebi bastante. Às vezes o rattling, esse barulho acaba espantando o peixe, tá? Na pesca de robalo é muito comum você vê, né, que o robalo persegue a isca e não ataca. Aí você troca a isca sem barulho e o peixe ataca por causa do rattling. Na pesca de traíra a gente tem percebido isso também. Então, existem algumas iscas de superfícies, iscas de madeira, iscas, vamos colocar de plástico, né? Que não tem esse barulho. Então, talvez seja interessante. Lembrando, provoque bastante o peixe. Isso aqui é a Bora Plus, a Nelson Nakamura, ela joga água para frente, né? Então, ela cativa o peixe mais. Então, provoque mais. Então, talvez seria uma isca bônus para você usar, tá? E basicamente é isso, piazada. Espero que vocês tenham gostado. E antes de você encerrar o vídeo e deixar o seu like, pessoal, falar do lançamento da 041, o Piazada da Pesca vai ter a venda exclusiva desse produto em nosso site. Então corra lá, veja esse lançamento da bolsa. Está saindo apenas por R$ 179 a bolsa, tá? Então tá excelente, um preço show de bola e cabe muita coisa. Todas as minhas tralhas que eu levo cabe sobre espaço. Então aproveite esse produto e já tenha em suas mãos nas suas pescarias. E ao demais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e, como a gente sempre fala, partiu pescar!